Graça, esvazia dele mesmo nessa noite, usa ele no mais profundo e escondido da tua palavra, que todos que entraram por essa porta não venham sair da mesma maneira que entrou, que a tua palavra venha falar conosco em nome de Jesus. Eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Receba o servo do Senhor com palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma noite de muita alegria, né? Estar aqui cultuando a Deus novamente com os irmãos. Eu agradeço a Deus e ao pastor Gilberto que me fez esse convite de estar aqui mais uma vez anunciando a palavra do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Desde quando eu entrei por estas portas, o Senhor já falou comigo e já confirmou também a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando o pastor Gilberto me fez o convite ontem, o Senhor já colocou uma palavra no meu coração para a glória de Deus. Eu convido os irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, que a palavra do Senhor que veio ao profeta Ezequiel dizendo: Filho do homem, levanta, coloca de pé, que eu falarei contigo. A Bíblia diz que quando o Senhor falava com o profeta Ezequiel, o Espírito de Deus entrou no profeta e colocou de pé. Então o Senhor disse: Filho do homem, vai à casa de Israel e diz, ó filho do homem, que eles são rebeldes. A casa de Israel transgrediram as minhas leis que eu ordenei a Moisés, o meu servo, até o dia de hoje. Vai, ó filho do homem, e diga a eles, queira eles ouvir ou não, mas que eles venham saber que houve um profeta no meio deles. E Deus também trouxe aqui nesta noite, porque Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Quando o servo do Senhor, o pastor Gilberto, estava aqui orando, o Senhor já estava falando no meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 17. É somente um versículo, mas esse versículo é muito forte. O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. No 16 tem escrito assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Amém, meus irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, né, meus irmãos, como o próprio Deus, Ele fala ao apóstolo Paulo: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, porque a oração do crente, ela provoca o milagre. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus, eles disseram: mestre, nos ensina a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Então o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar. Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, o Senhor Jesus disse: portanto, quando vocês orai, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem pedido. E não nos deixa cair em tentação, mas livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele ensinou os discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
e seja feita tua vontade. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11, a Bíblia diz que quando Salomão ele edificou a casa de Deus da forma que ele quis e também a sua casa, a Bíblia diz que Salomão ele se colocou de joelhos e ele orava a Deus. Então o Senhor apareceu a Salomão dizendo: eu escolhi este lugar para o meu sacrifício, mas se eu enviar o gafanhoto para que coma a plantação, se eu não enviar a chuva, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, atento à oração que fizer neste lugar. Então, meus irmãos, a oração, ela chama a presença de Deus para a nossa vida. A oração, como a irmã Sueli falou nesta noite, que hoje já não vê milagre na igreja, você não vê o paralítico andando, o mundo sendo transformado pelo poder de Deus, você não vê o cego recebendo sua vista de volta, porque nós, em geral, nós perdemos o costume de orar a Deus, e a oração, ela provoca o milagre. A Bíblia diz em Salmo 122 que devemos orar por Jerusalém. Alegrai-vos quando me dizeis: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade sólida, onde sabem as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu nome. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos ensina a orar também por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém, para que haja alegria nas ruas de Jerusalém. E a Bíblia diz que aquele que ora para Jerusalém, a Bíblia diz que ele também, ele prospera, porque a oração, como eu disse aqui no começo, ela provoca um milagre. A Bíblia diz que Pedro ele estava preso na prisão, em Atos capítulo 12, versículo 5, mas a igreja primitiva estava sempre em contínua oração por Pedro. Então o Senhor enviou o seu anjo e tirou Pedro daquela prisão, pelas portas da frente daquela prisão. A Bíblia diz que Pedro e João, ele desceram ao templo chamado Formosa para orar ao Senhor às 3 horas da tarde, a hora nona, a hora que o judeu ele desce para o templo para orar, a hora do sacrifício. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ali estava o coxo de nascença e pedindo uma esmola. Pedro e João, fitando nele os olhos, disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. A Bíblia diz que aquele homem levantou, firmou sobre os seus tornozelos e entrou no templo dando glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus fala também que Paulo e Silas estavam na Antioquia, norte da Grécia, e Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo e Silas saíram para a oração. Ali estava uma jovem que dava muito lucro para os seus senhores. Aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Então, quando ela viu Paulo e Silas saindo para a oração, essa jovem sempre dizia:
estes homens anunciam o caminho da salvação, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Então Paulo observou aquela jovem, e Paulo e Silas saíram outra vez para a oração. A Bíblia diz que esta jovem falava a mesma coisa, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Então Paulo, cheio de discernimento de Deus, Paulo viu que o espírito imundo usava aquela jovem para dar lucro para os seus senhores. Então Paulo voltou, repreendeu aquele espírito em nome do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o espírito imundo saiu daquela jovem, e ela já não dava lucro mais para os seus senhores. Então os homens daquela cidade levaram Paulo e Silas até a praça pública e disseram, e açoitaram Paulo e Silas e colocaram eles na cadeia. Então Paulo e Silas tinham tomado muita açoite. Paulo e Silas estavam ali com os pés amarrados no tronco daquela prisão, mas a Bíblia disse que Paulo e Silas, eles oravam a Deus. Paulo e Silas à meia-noite cantavam hino. Então o Senhor enviou um terremoto ali naquela prisão, e as portas se abriram, e o carcereiro, achando que os presos tinham fugido, ele arrancando a sua espada da bainha, ele quis se matar, mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não faça nada contra a tua vida, porque nós estamos todos aqui. E a Bíblia disse que aquele homem, ele prostrou aos pés de Paulo e Silas, cheio de temor de Deus, dizendo: senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E a casa e a vida daquele homem foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31. A palavra do Senhor nos fala também em Lucas, no capítulo 18, a parábola da viúva e do juiz injusto. A Bíblia disse que havia em uma cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. A Bíblia também disse que naquela mesma cidade havia uma viúva que até aquele homem dizendo: faça justiça contra o meu adversário. E por muito tempo aquela viúva ia até aquele juiz, mas ele não fazia justiça por aquela mulher. Mas de tanto aquela mulher perturbar aquele juiz, então ele disse para ele mesmo: ainda que eu não tema a Deus e não respeito os homens, todavia esta viúva tem me perturbar, eu vou fazer justiça para que ela não venha a me perturbar mais. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele justo juiz, ele fez justiça na causa desta viúva. Por quê? Porque ela perseverou, ela estava sempre ali, batendo na porta daquele juiz, dizendo: faça justiça contra o meu adversário. Então, de tanto aquela mulher perturbar aquele juiz, ele fez justiça na causa daquela mulher, como está escrito na palavra de Deus: aquele que bate, a porta abre-se-lhe-á, porque aquele que pede, recebe. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele justo juiz, ele fez justiça na causa desta viúva, de tanto ela está ali perturbando, está clamando aquele juiz. A palavra do Senhor também nos fala em Lucas, no capítulo 11, no versículo 5, a parábola do amigo importuno. E diz-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e disse: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa de caminho e não tem o que apresentar-me. Se ele, respondendo de dentro, disse: não importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama.
não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda se não levanta e dá por seus amigos, levanta-se todavia por causa da tua importunação, e dará tudo o que for necessário. Eu vos digo a vós: pede e dá, se vós buscai e achareis, bate e abre-vos. Porque qualquer que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate abre-se-vos-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho se pede um pão, dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, dará uma serpente? Ou qual também, se pedir um ovo, dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que bendito é o nome do Senhor. Então aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala, essa parábola do Senhor Jesus, ele fala aqui no capítulo 11, no versículo 5, deste amigo que foi até a casa do seu amigo, dizendo: amigo, chegou uma visita na minha casa, me empresta 3 pães. Mas aquele homem disse: eu já estou deitado, os meus filhos já estão deitados. Então aquele homem, ele continuou persistindo, perseverando, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque chegou uma visita na minha casa. Então, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite, da mesma forma que essas pessoas aqui perseveraram, como esta viúva que ia até este juiz dizendo: faça justiça contra o meu adversário, como também este amigo que foi até a casa do seu amigo à meia-noite dizendo: me empresta 3 pães. Então, aquele homem, ele já estava dormindo, os seus filhos já estavam dormindo. A Bíblia diz que ele já estava com a porta fechada, mas pela importunação do seu amigo, ele deu tudo o que era necessário. Porque eu entendo com esta palavra que nós devemos perseverar na oração, buscar o Senhor em todo lugar, como o apóstolo Paulo disse, que devemos orar sem cessar, como este homem, ele, de tanto perturbar o seu amigo, pedindo ali aqueles 3 pães, ele deu muito mais do que 3 pães, ele deu tudo o que ele precisava. Assim também somos nós. A palavra do Senhor nos fala também de uma mulher, o nome Ana, e a Bíblia diz que Ana era esposa de Eucana, e Ana não gerava filhos, e sempre pedia a Deus que abrisse sua madre para que o Senhor desse a ela filhos. Então, meus irmãos, e Eucana, ele vendo que Ana não gerava filhos, e naquela época, quando a mulher não gerava filhos, o homem poderia casar de novo. Então, Eucana, a Bíblia diz que ele casa com Penina, e Penina então gera filhos. Penina gera filhos e filhas, e começa então a humilhar Ana, e Ana sempre sofria ali calada aquela humilhação de Penina. Mas a Bíblia diz que Eucana, de ano em ano, ele descia para Jerusalém para adoração a Deus, e ele, numa dessas suas descidas para Jerusalém, a Bíblia diz que ele leva Penina, ele leva também Ana, e Ana, ali diante do altar do Senhor, a Bíblia diz que Ana, ela ajoelhada, ela clamava a Deus em espírito, e ali estava o profeta Eli. A Bíblia diz que Eli chegou até Ana e começou ali a achar que Ana estava embriagada, porque Ana estava com sua alma amargurada, porque não tinha filhos. Então Ana disse: meu Senhor, eu não sou filha de
não bebo vinho, eu estou assim por causa que eu não tenho filhos. Mas ali Deus ouviu a oração de Ana. Então Eli disse que o Senhor, o Deus de Israel, conceda a sua petição. Então, meus irmãos, quando Ana ela foi para casa, a Bíblia diz que Ana, então o Senhor, ele abriu a madre de Ana e deu o seu filho Samuel, o profeta Samuel, a qual Ana disse em oração que daria o menino para servir o Senhor todos os dias do tempo, se o Senhor dasse a Ana filhos. Então, ali Deus, ele ouviu a oração de Ana. Bendito é o nome do Senhor. E Deus, ele deu ali Ana, um homem, um profeta de caráter. Neste tempo, a Bíblia diz que o profeta Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, o Senhor tinha rejeitado Ofni e Finéias, o sacerdote, filho do profeta Eli, porque ali eles estavam corrompendo a obra de Deus, mas Deus já tinha um propósito na vida de Samuel. Então o Senhor ali, ele permitiu que a madre de Ana ela gerasse filhos, mas no tempo do Senhor, porque o profeta Samuel, a Bíblia diz que ele foi profeta, sacerdote e também juiz em Israel. Ele julgava também o povo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que é um tempo determinado para todo o propósito de Deus abaixo dos céus. Então, se nós estamos orando, mas não estamos vendo um milagre, devemos continuar orando ao Senhor, porque no tempo do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos exaltará. A Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel estava em Babilônia, e Daniel, ele prostrava de joelhos diante da janela, olhando para Jerusalém, e Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que também o profeta Eli era um homem de oração. A Bíblia diz que quando ali Israel tinha corrompido seus caminhos, a Bíblia diz que Israel tinha desviado das leis do Senhor. Então, ali houve uma batalha entre Deus e os profetas de Baal. E o profeta Eli, a Bíblia diz que Eli, então, ele desafiou os profetas de Baal. E Elias, ele zombava dos profetas de Baal. Quando eles ali sacrificaram a Baal naquele altar, Eli dizia, zombando deles: chama por Baal, chama. Às vezes ele está dormindo ou viajando, e o dia inteiro eles clamavam por Baal e não tiveram resposta. Mas quando o profeta Elias, a Bíblia diz que quando ele restaurou o altar de Deus, e ali ele sacrificou o Senhor, a Bíblia diz que em poucas palavras o Senhor respondeu ao profeta Elias. Ele disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, manifesta que o Senhor é Deus, que pelo poder da tua palavra o Senhor tem feito todas estas coisas. E a Bíblia diz que o povo caiu do céu e ali consumiu o holocausto, e o povo todo ajoelhando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é o Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é que devemos orar sem cessar, como o apóstolo Paulo aqui nos ensina nesta noite. E eu gostaria de terminar com Salmos 23, a oração de Davi, pai de Salomão, que está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo de mal algum, porque o Senhor está comigo, conosco.
A tua vara e o teu cajado nos consola. Prepara, Senhor, para nós uma mesa da presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo. Certamente o nosso cálice transborda. Seja a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e nós habitaremos na presença do Senhor até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É uma pequena palavra, mas eu deixo essa palavra em nome de Jesus para que nós podemos refletir. Se você ora, continua orando mais, porque a oração, nós cristãos reconhecemos que a oração ela é a chave da vitória, porque devemos continuar perseverando como aquela viúva. Eu acredito que aquela mulher não tinha condições de pagar aquele juiz para ali ser juiz na causa dela, mas aquela mulher sempre estava ali batendo. Faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça contra o meu adversário. Aquele homem, um dia, ele falou com ele mesmo: por mais que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, mas esta viúva sempre vem me perturbar. Então eu vou fazer justiça na sua causa para que ela venha me deixar em paz. Assim o Senhor também, ele propôs esta parábola, que nós devemos perturbar o Senhor sempre em oração, como está escrito. O Senhor disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem, quando vocês me clamarem de todo o nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo também deixou um exemplo para nós. A Bíblia diz que sempre o Senhor estava no Monte das Oliveiras, orando por nós, orando pela igreja, orando pelos discípulos. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que ele ia ser traído, que ele estava ali orando, ele voltou 3 vezes, ele encontrou os discípulos dormindo. Os discípulos não estavam vigiando para o Senhor orar naquela noite. E a Bíblia diz que o suor do Senhor Jesus, ali naquela oração, ele se transformou em sangue de tanta aflição. Mas o Senhor, ele deixou escrito para nós que devemos ser como ele, orar sem cessar. Amém, meus irmãos? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, esse privilégio de estar aqui com os irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a evangelista Vanderlei, usando ele com essa humildade, com essa graça, né? Aí tem Bíblia, não tem palavra, tem muito que aprender, meu irmão. Aprender, porque nós temos que aprender todo dia, meus irmãos. Eu falo com ele que ele prega 5 minutos e prega mais do que eu 50 minutos. Lê a Bíblia toda, ele roda Gênesis e Apocalipse, né? É bênção de Deus, né? Meus irmãos, Deus é fiel. A Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem de crer. A observação de preocupado que ele passou o microfone para ele atrasado, e ele pregou e eu entregou antes do tempo. Você vê como é que Deus fala. Deus é maravilhoso, né? Nós temos uns minutinhos aqui ainda. Eu estou chamando o irmão Geraldo aqui para orar, para encerrar o culto em nome de Jesus. Receba o Senhor Jesus. Deixa Deus nos amar em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Meus irmãos, o sol da igreja que a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tive a alegria, né? A estar na presença do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração nessa noite de hoje, para a gente voltar abençoado do nosso lar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por esse tempo, meu Pai, na presença do Senhor, Pai, na sua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Porque a alegria, meu Pai, do Senhor, Deus, é a nossa força, Pai. Deus, visita o nosso lar, essa família, essa Pai, dessa noite de hoje, Pai. Repreende, Deus, toda a fúria de Satanás, Pai. Já protege a obra de macumbaria, de feitiçaria, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Deus, vai de tudo, meu Pai, cada vida e cada alma essa noite de hoje, Pai, que se encontrar aflida, oprimida, angustiada, opera seu grande milagre, meu Pai, a favor dessas almas, Deus. Pai, nos leva, Pai, em segurança para o nosso lar. Da mesma maneira, Pai, a qual o Senhor nos trouxe para a casa do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, na nossa caminhada, a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus, um pouquinho a cada dia, meu Pai, até que a gente chegue na perfeição, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a vez do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos hoje estão sendo breve mesmo, né? Deus está dando lugar. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus fez aqui nessa noite. Nenhum de nós poderia fazer. Eu creio que Ele entrou nessa noite na oração de muitos. Tudo aquilo que nós buscamos no Senhor em oração, creio que Ele responderá. Você que chegou aqui com o coração abatido, pedindo ao Senhor resposta, o Senhor é a resposta da tua vida. E a resposta dele é: leva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Se você saber que o socorro ele vem do Senhor, você pode ter certeza, nada vai ser impossível para você. Toda vez que você deparar com uma situação que aos teus olhos seja impossível, olha para os olhos do alto. O inimigo quer que você olhe para o chão, mas não olhe para o chão mais. Leva os teus olhos no monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus é por nós, agindo Deus, que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, e toda a igreja que crê nisso. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Graças ao nosso Deus. Glória. Aleluia. Ele é fiel. Essa palavra. Olhei ontem, aí eu falei com ele, irmão, orar. Se mãe assim, falei para você, irmão, orar. Se esse confere, quer dizer que foi comer. Mas se o confere, é uma mulher sinusite. Não tem coisa que eu confere. Tem coisa que eu falei. E aqui também.